Oi, gente! O vídeo de hoje é muito especial pra mim, porque eu vim falar de uma coisa que a gente viveu há um tempo atrás com a Serena e que é uma coisa que algumas pessoas me perguntaram. Eu fiz um post uma vez no Instagram comentando um pouquinho, mas não deixei muito bem explicado porque eu acho que é um assunto que eu tinha que estar preparada para falar, para compartilhar. E era uma coisa que eu queria assim compartilhar porque eu acho que pode prevenir também de acontecer com outras pessoas. Bom, eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando o que as pessoas tinham interesse em saber, né? Se eram os meus primeiros meses com a Serena ou se foi esse problema que eu tive com ela. Bom, para quem não conhece ainda a minha história, eu vou deixar o link do vídeo contando um pouco da minha história aqui na descrição, mas resumidamente eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem melhor esse vídeo. Eu perdi o meu segundo filho com 12, ele foi internado com 12 dias de vida e faleceu com 15, no laudo da cardiopatia congênita. Porém, o coração dele estava normal, só tinha uma taquicardia. E quando ele nasceu, a gente não sabia, a gente não esperava. E agora na gravidez da Serena, que todo mundo sabe que eu desejei muito, que eu esperei muito assim por ela, né? A gente procurou um outro médico, um outro obstetra para acompanhar, e ele foi muito bom para nós. Já sabia da nossa história, tudo que a gente tinha passado com o Augusto, que é o bebê que eu perdi. E ele falou: Bruna, devido ao seu acontecimento, na sua última gestação, o que aconteceu com seu filho, eu quero acompanhar você mais de perto e quero te passar para um cardiologista fetal, mesmo que o bebê esteja bem. Então, eu iniciei o meu tratamento, o meu pré-natal, né? E ele já me encaminhou para um cardiologista fetal. No cardiologista, a gente fez a consulta, deu tudo bem, né? Não tinha nada com a bebê. O cardiologista falou: o coração dela tá normal, tudo certo. E seguimos em frente na gravidez. Com 36 semanas de gravidez, eu fui no médico e fui fazer uma ultrassom, né, normal. E ele me deu a notícia de que tinha visto no coração da Serena um derrame. Derrame pericárdico chama. E é um derrame no pericárdio, uma membrana que reveste o coração. E é um líquido, assim. E a gente ficou, assim, bem, na hora, bem chocado, né? Então, no momento em que o médico me falou, a única coisa que eu perguntei foi se poderia ter acontecido isso com o Augusto e a gente não ter descoberto. E ele não soube muito bem responder, porque ele não acompanhou meu pré-natal, ele não acompanhou minhas ultrassons, então não tem como saber se foi isso que aconteceu. Mas o da Serena, graças a Deus, o médico conseguiu ver. Assim, as probabilidades indicam que não foi a mesma coisa do Augusto, mas a gente ficou bem preocupado, bem desesperado, para falar a verdade, e eu saí assim do médico bem desolada. E quando a gente saiu do médico, eu cheguei em casa, foi numa sexta-feira, e eu contei para minha família o que estava acontecendo, e eu me vi num desespero assim muito grande. Eu vou contar a história e depois eu falo o que eu senti, porque é difícil de explicar. Aí a gente foi, ele falou assim: olha, você vai ter que ir pro cardiologista fetal de novo. Eu já estava fazendo acompanhamento no cardiologista fetal e é fora da minha cidade, fora daqui de Umuarama, porque infelizmente aqui em Umuarama não tem profissionais para acompanhar esse tipo de caso. É até assim, bem triste, porque eu acredito que muitos bebês morrem, que nem o meu morreu, por causa disso, sabe? Que não tem um acompanhamento adequado, não tem um profissional da área, sabe, capacitado. Igual eu falei, meu filho, ele foi muito bem cuidado, sabe? Mas não era a especialidade dos médicos que estavam
acompanhando ele. Então, falta isso, infelizmente. Graças a Deus a gente pôde fazer um acompanhamento fora. E aí eu entrei em contato com o cardiologista que estava me acompanhando, fora daqui. E ele poderia me atender só dali 2 semanas. Isso era numa sexta. Porque eu cheguei em casa e já fui tentar ligar. Só que a minha consulta foi 5 horas. Então eu saí de lá bem tarde e tentei ligar aonde ainda estava aberto, nas clínicas que eu achava que ainda ia me atender para tentar marcar um horário. E eu não conseguia falar com muita gente. E eu ia ter que passar o final de semana 2 dias, sábado e domingo, sabendo que a minha bebê estava dentro da minha barriga com problema no coração e que eu não poderia fazer nada. Tipo assim, eu tinha que esperar para chegar na segunda-feira e conseguir um cardiologista para me atender e examinar direitinho. Porque assim, o ginecologista descobriu, mas ele não tem como falar o que que é, o que causou, o que tem que ser feito, porque ele não é cardiologista. Então ele me encaminhou para um cardiologista por causa disso. Como o meu não pôde me atender, na segunda-feira de manhã, o meu irmão e a madrinha da Serena, eles começaram a ligar nos lugares que eles conheciam, que eles tinham contato. Eu também comecei a entrar em contato com várias clínicas, assim, em várias cidades aqui perto. E o meu irmão conseguiu uma cardiologista, e a madrinha da Serena conseguiu outro. Eu liguei na primeira que me encaixou, assim, e eu fui. Cheguei lá, bem apreensiva, com muito medo. A cardiologista foi muito, muito bacana comigo. E ela olhou o coraçãozinho da Serena e falou que realmente tinha um derrame, porém que estava pequeno, não era uma coisa grande, não era um acúmulo muito grande desse líquido. E ela falou que pode acontecer em mulheres que teve alguma febre alta, que caiu ou que teve alguma infecção, alguma coisa e passou isso para o bebê de alguma maneira. Isso poderia acontecer. Porém, meu pré-natal foi muito bem acompanhado. A única coisa que eu tive foi uma infecção de ouvido. E que no outro dia de manhã, quando eu tive, eu já entrei em contato com o médico e já me medicou para essa infecção de ouvido. Eu acho que eu tive febre e eu já descobri que o meu organismo é muito sensível quando eu tô grávida. Tudo que eu sinto passa pro meu bebê. E quem assistiu o meu vídeo contando a história do meu bebê que eu perdi, vai ver que eu tive um problema de febre, de convulsão e tal, e aconteceu isso com ele. Então, assim, uma coisa que eu tenho assim no meu coração, que é uma coisa minha que passa pra eles, eu tenho que estar bem para eles estar bem, né? Os meus filhos precisam que eu esteja bem. Em todas as gestações eu acho que vai ter que ser assim, foi assim, né? Eu tentando me cuidar. Porém, aconteceu essas coisas, né? E a gente voltou e a cardiologista falou assim, Bruna, olha, vai tranquila. Realmente existe o derrame, mas fica calma. Não é caso de tirar o seu bebê correndo da barriga, mas já estava no finalzinho da gestação. Ela falou, mas você vai e mostra para o seu obstetra o exame e vê o que ele vai falar, o que ele vai decidir, o que ele vai achar melhor. E vai acompanhando para ver se isso vai aumentar, se vai continuar, se vai se repetir, tem que acompanhar bem de perto. E eu fui no obstetra, voltei, conversei com ele, levei os exames da ginecologia, da cardiologista. E quando ele viu o coração da Serena de novo, o derrame tinha desaparecido. Então, assim, foi uma. Eu não sei explicar, não tem explicação, eu acho. E ela nasceu, foi acompanhada bem de perto também. O pediatra que pegou ela já sabia de tudo a minha história. Ele conhece a gente muito bem, conhece meus filhos assim como ninguém. E acompanhou bem de perto, fez tudo que foi preciso, todos os exames que foi necessário. E a Serena não tem nada.
Graças a Deus. Ela, assim, nasceu super saudável, sem derrame, sem problema no coração, sem nada. E, assim, eu acredito numa coisa só de tudo isso, que foi um milagre, porque não tem uma outra explicação, sabe? A gente. Eu saí do consultório do médico quando eu recebi a notícia, num desespero muito grande, por conta de tudo que eu tinha passado. Eu já, antes de descobrir o derrame, desculpa, eu já tava com muito medo, porque de acontecer de novo, porque o meu filho nasceu bem, era pra ser saudável, não tinha nenhum problema, e morreu com 15 dias de vida. E eu tava com medo, sabe? Tava apreensiva, tanto é que quem me acompanha, assim, na internet, sabe que eu não tava, assim, mais postando nada, vídeo, nada, assim. Eu tava bem ansiosa, eu tive problema emocional na gestação, tive problema antes, quando eu perdi o meu bebê. Então, assim, pra mim tava muito difícil. Quando eu descobri, eu sei que Deus tem agido na minha história de uma maneira muito linda, que eu entendo, eu compreendo a história do meu bebê que se foi. Só que falar pra qualquer um que a gente tá preparado pra uma notícia dessa, a gente não tá. A gente nunca tá. Por mais que a gente sabe que pode acontecer, mas a gente não tá preparado. E quando ele me deu a notícia, eu fiquei muito desesperada, com muito medo, com muito, muito medo. E eu cheguei em casa e eu chorava, 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 e minha família toda assim do meu lado. E a minha mãe falava assim: Bruna, você tem que ter fé, cadê a sua fé? E a gente sempre acha que a gente tem fé, a gente sempre acha que a gente acredita, que eu tinha no meu coração que Deus ia me ajudar, que Deus não tinha me abandonado, mas eu não estava depositando toda a minha confiança em Deus. E minha mãe falou: calma, filha, você tem que rezar, tem que pedir para Deus. E eu me desesperei, porque era numa sexta-feira, eu precisava conseguir um cardiologista para me atender e eu sabia que se eu não conseguisse na sexta, eu ia ter que esperar o sábado e o domingo. Então eu passei o restinho da sexta que eu tinha tentando e o sábado também tentando e não consegui. Foi quando eu e o meu marido, a gente estava em casa e a gente decidiu assistir um filme. E eu acredito muito, assim, que nada é por acaso. Não existe acaso, assim, na vida de quem acredita em Deus, sabe? E a gente foi assistir um filme que se chama Milagres do Paraíso. Eu acho que muita gente já deve ter assistido. Eu nunca tinha assistido. E eu coloquei esse filme pra gente assistir. E eu tava assim, eu não conseguia pensar em mais nada, só que eu precisava conseguir um cardiologista. Eu só pensava que ela tava na minha barriga com esse problema. Eu não sabia assim, nem o ginecologista sabia me dizer se ela tava correndo risco de vida. Aí eu tava muito apreensiva e a gente foi assistir esse filme. E quem já assistiu o filme vai entender. É a história de uma mãe que descobre que a filha tem uma doença grave. E ela tem muita fé. Eu me identifiquei muito com o filme, porque a mulher tem muita fé em Deus, é uma mulher cristã, extremamente religiosa. Só que quando ela descobre isso, essa doença da filha dela, ela deposita toda a confiança dela em médico, em profissionais, ela não mede esforços para conseguir medicamento, atendimento para a filha e acaba esquecendo de que o médico dos médicos é Deus, né? E eu me identifiquei muito porque era aquilo que eu tava fazendo. Eu tava fazendo isso, tava depositando toda a minha confiança em seres humanos que nem eu. Quando na verdade quem poderia me ajudar era Deus. É Deus. E, e eu assisti esse filme, e eu terminei o filme toda lavada, assim, de lágrima e chorando muito.
E eu vi muito a minha história no filme, porque o pai da menina, nenhum momento ele desacredita de Deus, sabe? Ele fica ali, ele fica falando, você já pediu pra Deus? E ela fala assim, eu não consigo orar, não consigo fazer uma oração. E eu tava daquele jeito. Eu tinha confiança em Deus, mas eu não conseguia parar pra conversar com Deus, pra pedir socorro. Eu só queria resolver a situação do meu jeito, com as minhas forças. Foi quando eu assisti esse filme. E assim, não é por acaso. Não é porque Deus colocou esse momento, eu e meu esposo assistindo esse filme, num dia de muito desespero, de muito medo. E foi assim, uma lição de vida pra mim. E no filme tem cenas assim que eu já passei com a Catarina, que eu já vivi. E nossa, me marcou demais. E no final acontece um milagre. A menina é curada e assim, é incrível. Quem puder assista o filme, que vocês vão entender. E daí eu comecei a parar pra pensar. Falei, poxa, eu falo tanto assim de confiar em Deus, de tudo que Deus fez por mim na minha vida, da transformação que Ele fez na minha história. E eu achava que eu tinha fé, que eu confiava, mas eu pude ver que não. Que Deus permitiu mais esse acontecimento pra mostrar, sabe? Será que eu tô confiando mesmo em Deus? Será que eu tô colocando a minha vida assim na mão de Deus? E, e aí eu comecei a pedir pra Deus me ajudar. Eu comecei a pedir. A minha mãe tava levantando de madrugada pra rezar o terço, pedindo a graça, pedindo o milagre, e eu não conseguia dormir, mas também não ia lá rezar. E aí essa noite eu peguei, fui rezar junto com ela e comecei a pedir pra Deus pra me socorrer. E aí a gente foi na cardiologista e ela falou, Bruna, realmente existe problema, mas não é nada que eu tenho que tirar sua bebê agora. E vai acompanhando com o seu obstetra, caso evolua, e a gente vê o que faz e tal. E aí quando eu voltei pro obstetra, coisa de 2 dias depois, tinha desaparecido. Então, assim, é inexplicável, sabe, o que eu vivi. E eu não tô falando aqui, expondo a minha história. Primeiro, eu deixei essa história comigo por muito tempo. Eu vivi todos esses dias, eu e a minha família, sem contar pra ninguém. Eu contei pra pessoas próximas, pra pessoas que eu sabia que ia estar em oração por mim, mas eu não expus o problema, porque é uma coisa delicada. Só que eu não acho que é uma coisa tão particular minha que eu tenho que manter guardada, porque é uma fatalidade que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em falar, em contar, em expor isso. Mas, assim, eu quero deixar minha mensagem de novo, sabe? Eu não posso falar que, nossa, eu tenho muita fé, que eu acredito, que eu confio. Falar, nossa, eu acho que eu confio, eu acho que eu tenho fé, mas eu não sei qual vai ser a minha postura diante de um próximo acontecimento, diante do que Deus vai preparar para minha vida. Eu só sei que cada acontecimento, que cada coisa que acontece, eu tenho aprendido mais, sabe? E eu falo que tudo que eu tinha vivido não tinha sido necessário, não tinha sido suficiente para me mostrar assim as graças e os milagres que Deus fez na minha história. E aí, esse acontecimento da Serena, eu acho que foi o abrir os olhos mesmo, assim, sabe? De verdade. E eu não acho certo deixar isso guardado, porque as pessoas passam por dificuldades e precisam de uma luz, sabe? De que muita gente passa por dificuldade, mas que a gente não pode esquecer que com a nossa força,
a gente não consegue nada, sabe? Lógico, a gente não pode ficar parado, mas a gente tem que colocar Deus à frente. Tem que colocar Deus à frente que tudo vai dar certo. Tudo vai se resolver de um jeito ou de outro, mas vai se resolver. Então, assim, a Serena tá aí, tá saudável. É inexplicável, assim, a felicidade que eu tenho. Eu ainda sinto muita falta do meu bebê, do Augusto. Eu sinto muita falta. Tem dias que pra mim é muito, muito, muito difícil. Eu tô gravando esse vídeo aqui, não tem ninguém, porque eu sou fechada pra falar sobre isso. E eu falando assim, aqui, com o celular, é mais fácil do que eu me abrir com outra pessoa. E por incrível que pareça, eu falar, né, os meus sentimentos me faz bem. Parece que me dá um alívio, me tira um peso assim das costas. Então é isso que eu queria passar pra vocês. E eu tenho assim, não tenho dúvida nenhuma de que foi um milagre mesmo que Deus tem feito. E é isso que eu queria falar. Acho que ficou bem claro o que aconteceu agora. E graças a Deus a nossa bebê tá bem, saudável. E a gente assim vai vivendo um dia de cada vez. E com a ajuda de Deus, a gente vai seguindo. Olha, gente, eu quero pedir pra vocês, se vocês gostam de acompanhar a minha história, a minha vida, pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o joinha aí nos vídeos e deixar algum comentário. E para alguma pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, de doença, de alguma coisa, deixa um comentário aqui ou me envia o vídeo pra pessoa, sabe? Talvez pode ajudar, pode ser uma luz, não sei. E também eu quero pedir pra vocês pra me seguir lá no Instagram, onde eu coloco mais sobre a minha vida, né, o meu dia a dia, a minha vida com as meninas. E também eu falo um pouquinho dessa minha parte mãe de anjo, que já perdeu um filho, e mãe das minhas nenéns arco-íris, porque eu considero a Catarina também um arco-íris super colorido, porque foi ela que ficou do meu lado no momento mais difícil da minha vida. Então, eu peço pra vocês me seguirem lá. É Meninas Mazorana, Mazorana com 2 E. É só procurar lá que vocês vão achar. Um beijo e até o próximo vídeo. Gente, eu esqueci de falar uma coisinha no vídeo que eu acho super importante. Eu queria muito ter dito e eu esqueci, agora que eu lembrei. Quando a Serena nasceu, perto da Páscoa, e a gente sempre participa da Vigília Pascal, e ela tava com 5 dias de vida, eu tava com os pontos da cesárea, e a gente assim, todo naquela, né, fobia dela ter nascido e tal, e aí a gente preferiu não ir na vigília. Eu fiquei muito, muito sentida, muito chateada de não ter ido, eu queria muito ter ido. E aí eu fiz um post no meu Instagram com a fotinho dela e da Catarina. Acho que foi a primeira foto das duas juntas. E no post eu falo assim, que Cristo, na noite da Páscoa, venceu a morte. E naquele dia, ele venceu a morte por nós. Que o milagre da Serena foi mais uma vitória de Cristo por nós, sabe? Além da. Ele nos livrou, assim, de tanta coisa através da morte e da ressurreição, né? Nos livrou do sofrimento, do pecado e nos livrou da morte. E no meu caso, literalmente, ele nos livrou da morte, porque a minha Serena tá aí, tá bem e tá saudável e tá linda. Então eu queria muito dividir isso com vocês, que Cristo venceu por nós e pela minha família. Agora tchau.